E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer a correção da semana 3, tá? Do PET de Matemática do segundo ano do volume 2. Para começar, eu quero resolver esse exemplo aqui, que tem no PET, para poder explicar o que a gente vai fazer. Vamos lá, ele fala quantos números de três algarismos, ou seja, três algarismos distintos, ou seja, todos diferentes, podem ser escritos com os algarismos 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Então, os números que eu vou formar, eles vão ter três algarismos e todos esses três algarismos devem ser diferentes. Então, vamos lá, ó. Eu tenho minhas três casas aqui dos meus números que eu vou formar. Quantas possibilidades que eu tenho para o primeiro algarismo aqui? Eu vou ver, ó, pode ser 1, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 8, ou 9. São 7 possibilidades, certo? Estou fazendo do jeito que eu fiz lá na semana 1, tá bom? Aí, depois que eu já utilizei uma possibilidade aqui, considerando que os algarismos têm que ser todos distintos, eu não posso utilizar mais ela. Então, para a segunda casa aqui, eu vou ter apenas 6 algarismos, 6 possibilidades. Já utilizei mais uma aqui, vou ter 5 possibilidades aqui. Então, ó, a gente vai multiplicar para saber o total de possibilidades que eu tenho. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210 possibilidades. Então, esse é o meu total de possibilidades. Agora vamos pensar um pouco sobre esse exemplo. Quais são as características? Todos os meus elementos devem ser distintos. Por exemplo, se eu formar um número aqui, ó, uma das possibilidades que eu posso formar, imagina que eu formo o número 3, 8, 4. Ou seja, o 3 é diferente do 8, o 8 é diferente do 4, eles são diferentes entre si, certo? Todos são diferentes. E se eu mudo a ordem deles também, por exemplo, ó, 4, 3, 8, que número que eu tenho aqui em cima? 384. E aqui embaixo eu tenho 438. Então, a ordem dos meus algarismos faz diferença, certo? Aqui em cima eu teria um número 384 e aqui 438. E todos esses algarismos são diferentes. Quando eu tenho essas duas características, elementos diferentes e a ordem dos elementos importa, eu vou ter os arranjos, que a gente já até viu na aula passada. Então, ó, como é que eu posso fazer? Desse jeito que eu fiz lá na semana 1 para descobrir a quantidade total. Pego minhas possibilidades e vou multiplicando. Então, arranjos. A ordem dos elementos importa e os elementos devem ser distintos. Tá? Uma coisa que a apostila passa para gente é a fórmula que eu posso utilizar quando eu tenho arranjos. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza essa fórmula. Nesse caso aqui, ó, a fórmula me diz, eu leio assim, ó, arranjo de n elementos tomados k a k. O que são os n elementos? É o meu total de elementos que eu posso utilizar, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Eu poderia utilizar qualquer um daqueles algarismos. Então, n é igual a 7, tá? Que é o meu total de elementos. Mas o que é o K? É a quantidade de elementos que eu utilizo por vez. Quantos elementos que eu uso por vez? Eu uso 1, 2, 3. Então, quando eu vou ler isso aqui, eu leio, ó, arranjo de 7 tomado 3 a 3. Quer dizer que eu tenho 7 elementos, mas vou tomar sempre de 3 em 3. Essa linguagem é um pouquinho estranha, né? Tomado 3 a 3. Mas é isso que a gente faz. Então, ó, aplicando a fórmula, onde tem n, eu coloco 7. Onde tem k, eu coloco 3. Então, ó, o primeiro elemento aqui, ó, n fatorial. Então, vai ser 7 fatorial. Vou dividir por, abre parêntese, n. N é 7, então coloco 7. Menos k. Quanto é que vale k? 3.
Agora, em cima, continua 7 fatorial. E embaixo, faço entre parênteses primeiro, que é 7 menos 3, fica 4. Agora eu posso tirar o parêntese, fica 4 fatorial. Vamos lá. Arranjo de 7 tomado 3 a 3, arranjo de 7 elementos tomado 3 a 3 é igual. O que é 7 fatorial? A gente já fez lá na aula passada. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4 fatorial. Eu pego 4 e vou multiplicando pelos antecessores até chegar em 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vou escrever aqui, arranjo de 7 tomado 3 a 3 é igual. Ó, tudo isso é multiplicação, então tudo que está igual em cima eu posso cancelar com o que está igual embaixo. Então eu cancelo 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, me sobra 7 vezes 6 vezes 5, que dá 210. Então, tá vendo que isso aqui ficou igual lá em cima? Que a gente fez? Só que agora eu utilizei a minha forma. Eu não, para ser sincero, não gosto de utilizar a forma. Tá? Eu acho fazer aqui desse jeito que eu fiz primeiro muito mais intuitivo e natural, e a gente não precisa decorar a forma. Mas como é importante a gente saber utilizar a forma, eu vou fazer todos os exercícios do jeito que eu acho melhor e utilizando a fórmula também para a gente saber como é que utiliza. Mais uma dica agora. Ó, quando eu tive essa conta aqui, ó, 7 fatorial sobre 4 fatorial. 7 fatorial sobre 4 fatorial. Eu vou escrever o 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5. Vou parar aqui, ó. O que eu tenho depois do 7 vezes 6 vezes 5? Eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Não é 4 fatorial? Então, em vez de escrever 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu posso chegar aqui e escrever 4 fatorial. Por quê? Porque eu sei que lá embaixo, esqueci aqui, eu tenho 4 fatorial. Aí eu não vou precisar escrever aqui embaixo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque eu vou pôr só 4 fatorial. Aí eu cancelo esse 4 fatorial com esse 4 fatorial e fica 7 vezes 6 vezes 5, que dá 210. Beleza? Isso é uma coisa que a gente vai utilizar muito. Um outro exemplo. Imagina aqui, ó, 8 fatorial dividido por 6 fatorial, por exemplo. O que é 8 fatorial? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não é 6 fatorial? Como eu sei que eu tenho um 6 fatorial ali embaixo, ó, eu posso parar aqui e deixar 6 fatorial. Aí lá embaixo eu escrevo 6 fatorial e corto 6 fatorial com 6 fatorial. Ficaria 8 vezes 7 só. Daria 56. Um outro exemplo. Imagina 13 fatorial dividido por, sei lá, 10 fatorial. Ó, imagina eu escrever 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Não, eu não vou. Eu vou escrever só até onde eu ver que dá para eu cancelar. Ó. 13 vezes 12. Por exemplo, eu poderia parar aqui, ó, escrever 12 fatorial, porque eu sei que depois vem 11, 10, só que aí não vai dar para eu cancelar. Então eu continuo até eu ver que dá para eu cancelar. 11 vezes 10. Agora eu sei que aqui, ó, daqui para frente é 10 fatorial, então eu posso parar, porque eu vou poder cancelar com 10 fatorial lá de baixo. 10 fatorial. Aí eu cancelo 10 fatorial com 10 fatorial, fica apenas 13 vezes 12 vezes 11. Mas vocês viram? Evita que eu escreva muita coisa. Eu teria que escrever 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, assim por diante, até embaixo também. Beleza? Vamos aí para o primeiro
para a primeira atividade. Quantos são os arranjos de 8 elementos tomados 3 a 3? Quer dizer que eu vou selecionar 3 elementos, certo? Porque eu vou tomar 3 a 3. E o meu total de elementos é 8. E são arranjos. O que quer dizer arranjos? Quer dizer que a ordem dos elementos importa e que eles vão ser distintos. Então, ó, eu vou fazer aqui sem a fórmula e depois vou fazer utilizando a fórmula. Coloquei 3 elementos, porque são os 3 elementos que eu vou tomar, beleza? De 3 em 3. E agora, quantas possibilidades que eu vou ter primeiro? 8 possibilidades. Então, ó. Opa. 8 possibilidades. Como são arranjos, os elementos têm que ser distintos. Se eu já utilizei uma, me restam 7 possibilidades para o segundo elemento. Se eu já utilizei mais uma, me restam 6 possibilidades. Tá bom? Fazendo aqui sem a fórmula. É só multiplicar tudo. 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336. Agora, vamos fazer utilizando a fórmula. Qual que é o meu total de elementos? 8. Então, n vale 8. E quantos elementos que eu vou pegar por vez? 3 a 3. Então, k é igual a 3. Bora lá. Então, vai ficar 8, arranjo de 8 tomado 3 a 3, que é igual a fórmula n fatorial. Então, vou pôr 8 fatorial sobre n menos k. 8 menos 3 fatorial. Em cima fica o quê? Fica 8 fatorial. E embaixo, 8 menos 3, 5 fatorial. Vamos lá, arranjo de 8 tomado 3 a 3. Ó, vou expandir o meu 8 ali. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Preciso colocar o vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Não, ó, percebo que lá embaixo tem um 5 fatorial que eu vou poder cancelar, então aqui eu paro no 5, ponho fatorial. Agora ponho 5 fatorial aqui embaixo, cancelo 5 fatorial com 5 fatorial. O que me restou? 8 vezes 7 vezes 6. Então, arranjo de 8 tomado 3 a 3 é igual a 8 vezes 7 vezes 6, 336. Que foi a mesma coisa que eu encontrei lá em cima, tá bom? Só que lá eu não precisei utilizar a fórmula. Foi muito mais simples e intuitivo. Vamos agora calcular o valor de cada arranjo. Então aqui é mais para utilizar a fórmula. Só o primeiro, a letra A, eu vou fazer sem fórmula para a gente ver. Ó. Arranjo de 5 tomado 2 a 2. Se é tomado 2 a 2, quantas posições que eu tenho aqui na letra A? Eu tenho 1, 2 posições. São 5 elementos. Então, para a primeira posição, eu teria 5. Como arranjos são elementos diferentes, para a segunda posição, eu tenho 4. Então, é só eu multiplicar 5 vezes 4, que dá 20. Mas esse exercício quer que a gente utilize a fórmula. Então, eu vou utilizar a fórmula. Então, vai ficar, ó, arranjo de 5 tomado 2 a 2 é igual. 5 é o n, certo? O n aqui é 5. Então, vai ser 5 fatorial sobre 5 menos k. Quanto que é o k? É 2, tá? O 2 está aqui na posição do k. Então, o 2 vale k. 5 menos 2 fatorial. Em cima fica 5 fatorial. Embaixo eu faço 5 menos 2, 3 fatorial. Arranjo de 5 tomado 2 a 2 é igual. 5 fatorial, vou expandir 5 vezes 4 vezes 3. Como eu vejo que tem um 3 fatorial embaixo, eu paro aqui, ó. 3 fatorial aqui embaixo. Corto 3 fatorial com 3 fatorial, fica 5 vezes 4, 20. A mesma coisa que eu achei aqui, ó, sem utilizar a fórmula. Tá? Agora na letra B, eu vou fazer só a fórmula.
arranjo de 6 tomado de 4 em 4, fica 6 fatorial em cima, que é o valor de n, né? 6 é n, sobre 4 está no lugar do k, então é 6, que é o valor de n, menos 4, que é o valor de k, fatorial. Então, em cima fica 6 fatorial e embaixo 2 fatorial. Agora eu vou expandir. Arranjo de 6 tomado 4 a 4 é igual 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Aí teria vezes 1, só que como eu tenho fatorial ali embaixo, eu vou parar aqui. Dividido por 2 fatorial. Opa, 2 fatorial. Posso cancelar 2 fatorial com 2 fatorial. Fica apenas 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, arranjo de 6 tomado 4 a 4 é igual 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que dá 360. Letra C. Arranjo de 10 tomado 8 a 8. Então, N vale 10, K vale 8. Então, vou fazer aqui, ó, A de 10 tomando 8 a 8, fica em cima 10 fatorial, porque 10 é o valor de N, sobre 10 menos, quanto é que vale K? K vale 8. 10 menos 8 fatorial. Então, aqui em cima fica 10 fatorial, embaixo eu faço 10 menos 8, que dá 2 fatorial. Agora tem que expandir os fatoriais lá. Arranjo de 10 tomado 8 a 8 é igual fatorial de 10, lá, ó, 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, porque eu sei que embaixo eu tenho 2 fatorial para cancelar. Dividido por 2 fatorial. Posso cancelar 2 fatorial com 2 fatorial. Fica 10 vezes 9 vezes 8. Arranjo de 10 tomado 8 a 8 é igual 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que dá um número gigante aqui, que dá 1.814.400. Tá? Agora vamos para a letra D. Arranjo de 15 tomado 3 a 3. Então, N, que é o primeiro aqui, ó. N vale 15 e K vale 3. Então, arranjo de 15 tomado 3 a 3 é igual N fatorial. N é 15, então é 15 fatorial dividido por 15 menos 3 fatorial. Em cima fica 15 fatorial, embaixo 15 menos 3, 12 fatorial. Vou expandir, arranjo de 15 tomado 3 a 3, vai lá, ó, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Vi que eu tenho um 12 fatorial aqui embaixo, posso parar aqui para eu poder cancelar depois. 12 fatorial ali. Então, embaixo eu vou ter 12 fatorial. Certo? Corto 12 fatorial com 12 fatorial. Arranjo de 15 tomado 3 a 3 é igual 15 vezes 14 vezes 13, que dá 2.730. Então, foi isso aí, a número 2.
Vamos para 3. 20 equipes disputam o Campeonato Mineiro de Futebol. Então, quantas são as possibilidades de classificação nos 2 primeiros lugares? Então, eu vou ter que tomar 2 desses times, um vai ser o campeão e o outro vai ser o vice-campeão. Então, eu vou ter aqui, o campeão, que vai ser o meu primeiro time, e vou ter o vice. Eu, como vascaíno, imagino qual time que vai ficar ali. Sorte que o Vasco não disputa o Campeonato Mineiro. Então, a ordem importa, né? Porque quem ficar em primeiro vai ser o campeão e quem ficar em segundo vai ser o vice. E tem que ser um diferente do outro. Então, eu sei que é um arranjo, porque a ordem importa e o time campeão é diferente do vice-campeão. Então, quantas possibilidades que eu tenho para o time campeão? Tenho 20 possibilidades. Depois que um já foi campeão, quantas possibilidades que eu tenho para o vice? 19 possibilidades. Então é só eu multiplicar 19 vezes 20, que dá 380 possibilidades. Certo? Isso aqui sem a fórmula. Mas vamos lá utilizar a fórmula. É muito mais fácil fazer sem a fórmula. Agora, utilizando a fórmula, N é o meu total de times. Qual que é o meu total de times? 20. E qual que é a quantidade de times que eu vou pegar? Eu vou pegar o campeão e o vice. Então, eu vou pegar 2. Então, é 20 tomado 2 a 2. Então, N ficou igual a 20. Vou até escrever aqui, N igual a 20. K igual a 2. Então, N fatorial, 20 fatorial, sobre N menos K, 20 menos 2 fatorial. Então, vai ficar A de 20 tomado 2 a 2, que é igual a 20 fatorial sobre 20 menos 2, 18 fatorial. Vou expandir aqui na frente. 20 fatorial é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. O que é 18 vezes 17 vezes 16 vezes até eu chegar no 1? É 18 fatorial. Então eu posso parar aqui porque eu sei que eu tenho 18 fatorial lá embaixo para eu cancelar no denominador. Ponho aqui embaixo 18 fatorial. Cancelo 18 fatorial, com 18 fatorial fica 20 vezes 19. Então, arranjo de 20 tomado 2 a 2 é igual a 20 vezes 19, que dá 380. Foi a mesma coisa que eu achei fazendo sem a fórmula. Vamos para a atividade 4. Com as letras da palavra futebol, quantas palavras distintas, formadas de 4 letras distintas, podemos escrever? As palavras não precisam ter sentido na linguagem comum. Então, quantas letras que eu vou pegar por vez? 4 vezes. E quantas letras que eu tenho no total? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou pegar as 4 letras, 1, 2, 3, 4, e eu tenho 7 letras. Então, meu total são 7 letras. Então, quantas opções que eu tenho para minha primeira letra? 7. Falou que todas as palavras são distintas e formadas por letras distintas. Então, a próxima letra tem que ser diferente da primeira. Então, eu tenho 6 opções para ela. A próxima letra também tem que ser diferente. Então, já utilizei 2. Fica 5. Já utilizei mais uma. Fica 4. É só eu multiplicar tudo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Que eu vou ter 840 possibilidades. 840 palavras que eu consigo formar utilizando apenas 4 letras da palavra futebol. Tá? Agora vamos fazer utilizando a fórmula. O que vale N? É o meu total de letras que eu posso utilizar. Meu total de letras são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E K é a quantidade de letras que eu vou tomar por vez. Por vez eu vou utilizar 4 letras apenas, porque a minha palavra que eu vou formar tem 4 letras. Então K é igual a 4. Então fica arranjo de 7 tomado 4 a 4, que é igual
n fatorial. N é 7. 7 fatorial dividido por 7, que é o valor de n, menos k, k é 4, fatorial. Então, em cima fica 7 fatorial e embaixo 3 fatorial. Arranjo de 7 tomado 4 a 4 é igual. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial. Então eu deixo ali para eu poder cancelar com o denominador. Denominador eu tenho 3 fatorial. Cancelo 3 fatorial com 3 fatorial, fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que é a mesma coisa que a gente tem lá em cima. Arranjo de 7 tomado 4 a 4 é igual a 840. Agora vamos para a atividade 5. Um número de telefone celular é formado por 9 algarismos. Então, o meu número de telefone vai ter 9 algarismos. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes. Então, todos os algarismos do meu telefone, lá do número de telefone, tem que ser diferentes. Que comecem com 9 e terminem com 7. Então, o primeiro algarismo vai ser 9 e o último vai ser 7. Eu tenho aqui, o meu número de telefone, são 9 algarismos. O primeiro é 9 e o último é o 7. Quantos algarismos que eu tenho? Lá, eu tenho do 0 até o 9. Se a gente contar do 1 até o 9, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 9. Como eu vou contar também o 0, eu tenho 10 possibilidades. Então, o meu total de possibilidades são 10. Aqui no 9, eu tenho uma possibilidade, porque tem que ser o 9, tem que ser o algarismo 9. Aqui no 7, eu tenho uma possibilidade, porque é obrigatoriamente o 7. Então, eu tinha 10 algarismos, utilizei o 9 e o 7, me sobraram 8 algarismos. Agora, quantos algarismos que eu posso colocar aqui então? Posso colocar 8. Lembrando que todos os algarismos têm que ser diferentes. Eu tinha 10 algarismos. Utilizei o 9 e utilizei o 7. Me sobraram 8. Utilizei mais um aqui, me sobram 7, me sobram 6, me sobram 5, me sobra 4, depois 3, depois 2. Então, o meu total de possibilidades é 1 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso me dá... Qual que é o meu total? Se eu fizer essa conta dá 40.320. Isso aqui eu fiz sem utilizar a fórmula. Agora, eu vou fazer utilizando a fórmula do arranjo. Então, eu tenho A de N tomado KK. Se eu considerar que eu já utilizei aqui no primeiro o 9, então, já utilizei o 9 e já utilizei o 7 no último. Então, o meu total de elementos, que era 10, passou a ser quanto? Tirei o 9 e o 7, passou a ser 8. Então, eu vou ter 8 elementos. N meu vai ser igual a 8 elementos que eu tenho disponíveis para utilizar, certo? Porque eu tinha 10 elementos, mas eu utilizei o 9 e o 7. E quantos elementos que eu vou ter que utilizar? O meu número de telefone são 9 algarismos. Mas eu já utilizei um aqui, então eu tenho que utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, K vai ser igual a 7. Então, eu vou tomar 8 elementos, né, de 7 em 7. Então, vai ficar arranjo de 8 tomado 7 a 7, que é igual. N vale 8, então N fatorial, 8 fatorial, sobre 8 menos K, que vale quanto? 7 fatorial. Em cima fica 8 fatorial, embaixo 8 menos 7, 1 fatorial. 1 fatorial é 1 mesmo.
Se 1 fatorial é 1, vou ficar só com 8 fatorial. Então, eu vou fazer o cálculo. Ó. Arranjo de 8 tomado 7 a 7 é igual a 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Arranjo de 8 tomado 7 a 7 é igual a mesma conta que eu fiz lá em cima, 40.320. Beleza, pessoal? Essa aí foi a nossa aula. Valeu, é nóis!